o palestrante Anderson Veloso. Ele é jornalista, publicitário, apresentador de TV, palestrante, especialista em comunicação interpessoal. Então, nós temos o prazer de receber aqui o palestrante Anderson Veloso. É coisa demais, não é? Eu tinha que ter 2,50 m, gente. Pelo amor de Deus. Tudo bem com vocês? Wesley, muito obrigado pela chance de estar aqui. Gustavo, Xará, que bom fazer parte desse timaço. Claro que a gente veio falar de alguma coisa tão importante que deixar para o final. O Xará falou sobre empoderamento financeiro, ou seja, como você deve fazer para conseguir poupar, conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Depois veio o Xará falando sobre, veio o Gustavo falando sobre liderança. Tudo isso que eles falaram seria impossível sem o tema da minha palestra, que é comunicação. Comunicação é tão importante que quando você abre a Bíblia, a primeira página está lá, e Deus disse, pronto! É impressionante como a comunicação está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, está lá, e Deus disse, pô, se Ele disse, Ele comunicou. Sem contar com todas as páginas da Bíblia, que é uma comunicação sobre alguma coisa, sobre muitas boas coisas. Então, que você possa, a partir de agora, pensar na comunicação dessa forma, que é muito importante. Por falar nisso, já foi apresentado, eu tenho aqui uma lista, eu vou chamar 5 pessoas aqui à frente. O que foi, gente? Vocês já estão íntimos aqui, íntimos, já estão aqui com a gente desde as 2h30 da tarde. Eu vou chamar então 5 pessoas, eu vou convidá-las, as pessoas, elas virão aqui à frente e depois eu falo o que vocês vão fazer. Pode ser? Claro que eu peguei da lista dos convidados e dos que estavam na lista que viriam para cá. Tomara que estejam aqui. Bom, vamos lá. Eu gostaria de convidar para que venha à frente a Daniele Souza, a Ana Bretas, o Bruno, tomara que ele esteja aí, o Bruno Hipólito, o Gabriel e o João Pedro, Gabriel Silva e João Pedro Andrade. Uma salva de palmas para os 5, por gentileza. Peraí, vou falar de novo. O que é isso? Daniele, cadê você? Ana, vai falar que ela estava aí, gente. A Ana. O Bruno. O Gabriel. O João Pedro também não veio, não? Andrade. Oh, gente, vocês fazem com isso mesmo. E aí? Por que você não vem? Por que ninguém vem? Por que ninguém vem? Mas existe alguma Daniela aqui? Existe? Existe alguma Ana? Existe? Pode falar, gente. Existe Bruno? Gabriel? João Pedro? Ou João? Está aí? Será? Está todo mundo aí? A lista está aí? Ah, mas eu já chamei, eu acho que... Ah, nova. Precisa não. Obrigado. Isso foi uma pegadinha, esqueci só de comentar com ele. Gente, sabe por que eu fiz isso? Eu aviso para todo mundo da produção que eu vou chamar pessoas, eu esqueci de avisar para ele. É para começar, nesta palestra, a sentir este friozinho na barriga, quando você é convidado ou convidada. A Dani ficou louca. Quem é? Você é a Dani? Não. Quem é a Daniele? A Dani está ali, mas não é a Souza. Eu pego nomes de pessoas que virão, falo o primeiro nome, te garanto que ela sentiu um frio, ou um calor, ou algo que você não consiga, ou já sentiu, mas eu mudo o sobrenome. E eu aviso para todo mundo, olha, não virão mesmo, para que ninguém ache, puxa vida, cadê o povo que você chamou? Mas é exatamente para chamar a atenção desta sensação. E se você fosse convidado a vir aqui à frente? Já fizeram com a Cris isso aqui hoje. Já fizeram com a Cris aqui hoje. E aí?
E aí que você tem que estar sempre preparado ou preparada para quê? Para falar alguma coisa, algo o quê? Então, a partir de agora, você comece a pensar nisso. De repente você precisa, não só você que vai fazer um TCC no final da sua faculdade, mas você no seu dia a dia que você vai defender a sua empresa à frente de 2 ou mais pessoas. Você que vai falar sobre alguma coisa que você queira vender, produtos ou serviços, ou alguma coisa que você queira deixar claro, através de uma técnica, através de uma postura, através de um bom semblante. Você não vai vender alguma coisa assim com a cara. Gente, esse curso aqui, ele é muito bom. Não vai vender, não vai ser legal, não vai convencer, não vai persuadir. Então que você, da próxima vez, você possa ir já sabendo que você tem que caprichar, que você tem que encantar, persuadir e principalmente fidelizar o seu cliente, igual todas as palestras de atendimento que você já assistiu. A pessoa que está à sua frente também são seus clientes. Combinado? Então vamos lá. Passado o susto aí, Dani, fica à vontade, não vou te chamar aqui, pelo menos por enquanto não. Bom, só voltando aqui para vocês entenderem, o tema dessa palestra é oratória criativa. O título dela é Seja Destaque em Apresentações de Sucesso. O que você tem que fazer para ser sucesso perante o seu público? Perante uma aula, no caso, os seus participantes de um curso, ou se você realmente quer vender uma ideia, quer vender uma sugestão, quer vender um produto ou um serviço. Vamos lá. Alguém que é glossofóbico? Alguém aqui tem glossofobia? Senhoras e senhores, apresento o que é glossofobia. Eu te pergunto, o que é glossofobia? Glossofobia tem a ver com medo de colocar os anéis para a câmera gravar? Não. Medo de mostrar o rosto? Também não. Uma dica, glossofobia tem a ver com aquilo ali. Microfone. Você sente uma coisa ruim quando você tem que segurar o microfone, como se fosse uma batata quente queimando a sua mão? Sim ou não? Tomara que não. Tomara que a partir de hoje, ou quando você fizer um curso de oratória, que você comece a perder esse medo. Cada dia você vai precisar falar cada vez mais no microfone. Se eu não tivesse esse microfone, ele não registraria quase nada da minha voz ali agora. Então eu preciso do microfone para que todo mundo lá no fundo consiga me ouvir e a câmera consiga registrar de forma clara. Então não deve ser mais uma batata quente na sua vida. Glossofobia, senhoras e senhores, é o medo de falar em público. Sabia disso? Ficou sabendo agora. Medo de falar em público. Muitas vezes acontece que você tem algum medo, por quê? Teve algum trauma. Em sala de aula, eu sou instrutor do Sistema Seng há 10 anos de oratória. Em sala de aula eu pergunto, gente, você gosta de vir à frente e falar em público? Mas por quê? Sei lá, só não gosto. E o microfone, você... esse microfone parece uma arma, está apontado para a gente, parece uma bazuca, parece uma pistola, parece tudo, menos algo que seria seu amigo, você não considera, porque você ainda não tem intimidade, tá bom, ok? Agora, quando eu peço a pessoa, então vá lá, faça uma pequena regressão, a pessoa vai lá em Lafayette, lá em 1900 e alguma coisa, ou 1000 ou 2000 alguma coisa, mas vigarista, foi aquele professor de português, vou falar matemática, entendeu? De português! Mas olha que ódio! Aí você descobre uma pequena regressão que você acabou de fazer, que foi um cara ou uma professora que te pediu para fazer uma apresentação em público e você não conseguiu. Depois daquele dia, nunca mais você quis falar em público. Alguém tem alguma história aqui? Já teve gente fazendo assim. Então, olhe, você tem que, a partir deste momento, começar a tirar isso da sua vida. Senão você vai ter sempre um problema para se apresentar em público. Você já cresceu, hoje você precisa vender uma ideia, vender uma sugestão, produtos, serviços, falar em público, fazer um vídeo, um videozinho para a internet.
Ah, tem vergonha. Não pode mais ter vergonha. Ok? E se eu tivesse vergonha? Eu chegaria onde, meus amigos? Você que tem vergonha de falar em público, muitas vezes você não gosta, por quê? Porque o Sunday Times, que é um jornal famoso britânico, fez uma pesquisa, e essa pesquisa você já conhece, todo mundo já conhece, falando sobre o medo de falar em público. 19% tem medo de doenças e morte, 22% problemas financeiros, vai chorar. 18 outros medos, agora 41% de falar em público. É muita coisa. É muita gente preferindo a morte. Isso não é brincadeira, isso aqui não é verdade, é fato, está na pesquisa. Tem gente que prefere morrer, olha lá. E depois ainda tem problemas financeiros, do que falar em público. Prefere cair duro de qualquer jeito do que cair duro fazendo alguma apresentação. Olha que absurdo. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está precisando disso. Nessa Muca, você já veio aqui à frente 2 vezes hoje. Então, olha só, você tem que realmente se desenvolver. Você tem que saber quais são as técnicas. E aqui nessa palestra eu vou provar para você em 4 passos simples. Você independe da pessoa que está à sua frente para ser sucesso. Se tiver uma pessoa para você vender um produto, um serviço, uma ideia, dar uma sugestão, ou 500 pessoas, você vai fazer da mesma forma, seguindo 4 passos. Aguarde que você já vai ver, aguarde. Eu comecei essa palestra falando sobre Bíblia. O que tem na Bíblia que facilita a compreensão de todo mundo ao ler? Alguém sabe? Alguém quer chutar? O que tem nas... Já ia falar. O que tem na Bíblia? O que tem na Bíblia que facilita a compreensão para que a gente possa entender de uma forma mais fácil? Parábolas! As parábolas fazem com que as histórias fiquem mais fáceis. Por isso que eu adoro fazer comparação. Esse aí é o meu instrumento preferido. O quê? Martelar na cabeça de todo mundo? Não! Senhoras e senhores, para você fazer uma boa apresentação em público, você vai se lembrar sempre do martelo. Tem algum bom marteleiro aqui? Tem algum marceneiro de plantão? Alguém que é bom, além de pizza, o senhor também sabe fazer? Hã? Também? Mais ou menos. Mais alguém? Tem alguém que é um bom marteleiro aqui? Ninguém! Então vocês vão acertar o dedão se vocês pensarem. Vou lá arranjar um martelo, fazer igual o Silvio Santos, aquela brincadeira de 1, 2, 3 pregos para ver quem vai, né? Não? Gente, mas é sério. Se eu te der um martelo agora, e se você não tiver experiência, você corre o risco de acertar o seu dedo. Oratória é igualzinho. Se você não conhece as técnicas, não sabe, não tem vivência, não tem prática, nem experiência, você também vai sentir na pele, literalmente falando. Ah, mas isso você me deixa com medo. Não, senhor, eu estou te incentivando a praticar. Outra comparação que eu adoro. Tem alguém que ainda não sabe dirigir aqui? Levanta a mão. Não sabe dirigir? 1, 2, 3. Só 3 pessoas não sabem dirigir. Então todos os outros vão entender muito melhor essa explicação. Quando vocês tiraram carteira, vocês fizeram aulas práticas. Seria impossível vocês tirarem carteira fazendo a aula teórica e saindo, ó, tem um cara lá te esperando, aliás, 2 esperando você lá fora para tirar a carteira. Você só aprendeu a teoria, não dá, não vai conseguir. Então a oratória é igualzinho. Não adianta nada vocês fazerem um super curso de oratória maravilhoso com uma apostila chique, cheia de strass, tem diamantes Swarovski na capa. Nossa, mas assim, folhinhas de seda, tem airbag duplo, teto solar, tudo na apostila. Se você não praticar, vai ouvir a vinhetinha. Então trate de pensar que oratória é como um martelo. É prática. Senão, vai sentir no seu dedão. Bom, aqui nesta palestra eu falo sobre ser destaque. Tem gente que adora ser destaque, mas tem gente que exagera um pouquinho
em ser destaque e pode quase ser desastre. Imagina só este menino, este cara, que ganha a vida fazendo isso. Se esse crocodilo resolve fechar a boca antes do tempo, nesse dia, já entenderam, né? Aí eu trouxe para vocês 2 vídeos que deixam claro exatamente isso. A pessoa foi ser destaque, mas não estava preparada como deveria. Olha o que aconteceu nessa aqui. Ô mulher, acabou não, senhor? Volta aí! Essa menina é uma canadense cantando o hino americano, e nesse jogo a americana ia cantar o hino canadense. Mas ela não sei porque ela não continuou a cantar. Ô mulher, volta aí, senhor! Ela está trazendo inclusive a letra da música. Agora vai, vamos lá, atenção! Senhoras e senhores, se você for fazer uma apresentação em cima de gelo, não vá com salto alto, por gentileza. É o que ela fez. Aí o cara falou assim, essa não volta não, pode chamar outra porque essa não volta. Desastre total. Ou então, atenção, mais uma. Music make you lose control. Music make you lose control. Senhoras e senhores, claro que isso deve ter sido uma produção feita, né? Mas de qualquer forma a história ela quis ser destaque, mas foi um desastre. Então por isso que eu falo que você precisa ter vivência, precisa ter prática e experiência frente ao seu público. Vamos supor que o microfone estrague, vamos supor que você caia, tropece, enfim, você tem que ter já algumas histórias. Não estou falando que você tem que sofrer aqui no palco, mas você tem que ter experiências de como você saiu daquela para que você possa ir para frente. A vida é assim, ok? Então vamos lá. Quando você for convidado ou convidada a fazer uma apresentação, saiba que você tem que saber o que você vai falar e como você vai falar. Tudo que foi falado até então aqui, você precisa ter um poder de persuasão, de encantamento, de fidelização do seu cliente. Não caia na tentação, vou repetir, não caia na tentação. Vou falar de novo. Não caia na tentação de falar alguma coisa que você não domine. A vítima vai ser você. Vou falar de novo? Só nessa última parte. A vítima vai ser você. Senão, vai acabar, né? Entendeu? Então, olha, você é doutor no assunto? Estou quase, então melhora um pouquinho e vai. Agora, não é porque você vai demorar demais a ser doutor no assunto que você não vá. Eu costumo dizer que vá tremendo, mas vá. No meu curso eu sempre falo, caia para levantar, erre para acertar. Lá você pode. Na vida, muitas vezes, você não tem essa chance. Algumas vezes você não tem essa chance. Foda, gente, adoro essa parte. Você não tem que fingir que todo... você quer que a galera toda... Né? Então você tem que fingir que está tirando uma foto bacana, porque isso vai para o Instagram, depois vai para não sei o quê, vai para todos os lugares. Nossa, quantas fotos eu tô fazendo aí, né? Então é isso, tá? Enrolei pra caramba, cara. Agora vem de outro lado. Nossa, tem que ter todos os lados. Isso vai depois para os Facebook da vida. Bom, então, que você já saiba o que você vai falar e como você vai falar. Entendeu? Como você vai se apresentar, quais são os argumentos, como você vai apresentar aquela ideia, aquela sugestão, aquela venda de um produto ou de um serviço. Tem que ter uma embalagem bacana. Eu costumo dizer, você tem um super amigo ou amiga, no dia do aniversário dessa pessoa, você vai pegar um presente até bacana e colocar um papel de pão. Mas peraí, mas vai detonar esse presente, precisa de uma embalagem. Então você tem essa embalagem para trazer aqui para pessoas que num sábado, uma hora dessa, estão aqui me assistindo. Então que seja, no mínimo, uma embalagem interessante. Ok? Então já sabemos o que falar e como falar, mas peraí, mas o que esse menino está fazendo aqui? O que vocês acham que esse menino está fazendo aqui? O que ele está sentindo, dozinho dele, gente? O que vocês acham?
Porque muitas vezes você sabe o que vai falar, sabe até como falar, mas lembra daquela regressão que você fez? Você tem algum problema que te deixa assim meio... Gente, é o seguinte, é que o cara que tem mais ou menos uma posição assim, uma postura mais ou menos igual a essa, de repente começa a ouvir uns barulhos. O povo com dó jogando moedinha. Toma aí, coitadinho, toma aí, coitadinho. Não parece que está pedindo esmola? Gente, é o seguinte, eu precisava de uma atenção de vocês. Então, atenção. Olha, você tem que tomar muito cuidado com relação à sua postura aqui à frente. Não pode ser arrogante, nariz empinado, de ver até Nova York, não aqui em Lafayette. Entendeu? E nem... Gente, é o seguinte, é que eu vim andando lá de casa até aqui em Rajovara, que eu moro em BH. Entendeu? Nada disso. Você não pode ser nem arrogantão e nem super humilde. Tem que ser normal, você tem que olhar mais ou menos nesse nível. Por isso que eu gosto de falar sempre no nível de baixo. Eu estou no nível de vocês aqui. Se eu ficar o tempo todo aqui, além de atrapalhar meu amigo que está gravando, né, toda hora falar, aqui eu vou ficar muito longe de vocês, então eu fico aqui mais ou menos, né? Beleza aí, Guilherme? Bom, então vamos lá. Eu gostaria de saber aqui quem é tímido aqui na plateia. 1, 2, 3, 4, 5. Camila? Gente, a Camila falou que é tímida. Pulou a Camila. A Camila levantou a mão e falou que é tímida. E eu fiz uma maldade terrível de vir aqui do lado dela, para todo mundo olhar para ela, para ela se declarar ainda mais, que é mais ainda tímida. Obrigado, Camila. Mas, Camila, eu posso te dar uma excelente notícia? Você não é tão tímido assim, não? O tímido ia levantar a mão, gente? O tímido mesmo? Não levanta. Tímido mesmo. Te garanto que tem mais gente tímida do que você que não levantou. Você tá maluco? Você levanta a mão, o cara vai ver, vai aqui numa tapa. Aí quando você vai assistir a peça de humor, você fica sentado na frente ou na segunda. Os caras já estão pegando quem está na terceira. Você sabe exatamente que não vai, entendeu? Quem chegar, quem está aqui são os especialistas. Ah, vou lá e tal, o cara pode me chamar, posso até fazer uma autopromoção. Não chama, né? Não chama da terceira. Quantas vezes eu com minha esposa, os caras mexeram comigo, não estou nem aí. Essa minha esposa detesta. Ela odeia. Ah, deixa pra lá e tal. Mas, de qualquer forma, eu fui com a minha mãe, minha esposa e alguém, sei lá. A pessoa perguntou o nome da minha mãe, ela falou outro nome. De tanto ódio que ela tem quando mexe com ela, ela falou que chamava outra coisa. E o pior, o cara que estava lá na frente, o artista era meu amigo. Meu amigo e a outra pessoa que estava no teatro é que faz comigo, que é do balcão. Por isso que eu fui assistir, né? Minha mãe estava lá, o cara mexeu com a minha mãe. Ela chama Nelly, ela falou que, sei lá, chama Irene, sei lá, mudou o nome dela. Exatamente para ninguém, né, para ela não ouvir ninguém chamar o nome dela. Faz parte, então acontece. Então, Camila, mais uma vez, sempre desculpe pela brincadeira, mas tem a ver. Se por acaso você deixou claro, ou claro para todo mundo aqui, é porque você não é tão tímida assim. Agora, gente, isso aqui é sério. Se a timidez estiver te atrapalhando no pessoal e no profissional, vamos supor, você já tem 40 anos, nunca teve um namorado, tem vontade, de acordo com os nossos desejos e sonhos, de ter uma família. Então, alguma coisa você tem que fazer. Ou procurar psicólogos, ou procurar se conhecer cada vez mais. Gente, quantas pessoas não têm autopromoção? Aliás, não se promovem numa empresa, porque esquecem de se autopromover. Não estou falando assim para ser, olha, eu sou o melhor de todos, não. Para deixar claro, através das suas atitudes no seu dia a dia, pessoal e profissional, e falar com o cara, olha, eu fiquei sabendo que tem uma vaca e tal. É o seguinte, é que eu também tenho vontade, sei lá, saúde, alguma coisa que você tem que fazer. Alguma coisa que você tem que falar, tem que deixar claro, entendeu? Para que a outra pessoa possa saber que você tem vontade. O meu programa em TV, lá em BH, chama-se TV Balcão. É um canal de ofertas. A gente fala sempre no final de todos os comerciais, anunciou, vendeu.
todas as vezes que eu estou em palestra igual aqui, eu falo desse programa e falo do slogan que a gente fala do Anúncio Vendeu, não só para fazer propaganda, não precisa nem ser propaganda, porque vocês nem assistem a esse canal, mas é pela frase, é fantástica. Anunciou, vendeu. Se você não se anuncia, como é que a outra pessoa vai saber quem é você, o que você pretende, comprar a sua ideia, seu produto, seu serviço? Você tem que deixar claro, até dentro de casa. O Samuca, eu não sei se o pai dele sabia que ele tem esse sonho da Lamborghini, mas acabou de saber, ele falou para todo mundo e está gravado, cara. Está gravado, você anunciou para todo mundo. Agora você tem que arranjar possibilidades de realizar esse sonho. Então, se você falar até para você mesmo, é interessante, olha, eu preciso, vai se materializando. Então que você pense nisso. É muito melhor fazer isso do positivo do que falar, eu não sou nada, não vou ser nada. Aí é pior ainda. Então que você seja positivo sempre. Ok? Se a timidez estiver te atrapalhando no pessoal e no profissional, vamos buscar controle. Ah, mas espera aí, mas eu posso continuar sendo tímido? Eu sou tímido, você acredita? Vocês acreditam que eu sou uma pessoa tímida, sim ou não? Sim, claro que sim. Mas, hoje, antes de sair de casa, eu moro em BH, eu deixei a minha timidez lá, debaixo da cama ou trancada. Mas eu sou tímido, mas sou controlado. Sabe por que eu sou? Eu adoro falar para a universidade, para estudantes e tal. Eu fiz jornalismo, eu fiz pós-graduação em marketing, eu fiz publicidade, eu fiz 3 anos e meio de engenharia elétrica. Com 24 anos, eu já tinha feito o curso todo de publicidade e 3 anos e meio de engenharia elétrica. Faça as contas para ver se dá certo. Se você não fizer junto, não dá. Fazia junto, de manhã eu estava em uma, à noite eu estava... Fazia publicidade à noite, engenharia elétrica de programa. Então assim, eu fiz esse tanto de curso, ninguém nunca, vou repetir, ninguém nunca, eu só falar de novo, ninguém nunca me chamou para fazer nada de formatura. E olha que eu tive um monte de formatura. Por quê? Igual o Gustavo falou, ele com 8 anos quase não falava, não deixava claro. Eu também, não assim. Mas a minha vantagem, se é que é vantagem, é que eu sempre tive essa voz no curso de filmes. Então eu era cogitado ou requisitado para fazer leituras dentro. Ou seja, eu me escondia atrás. Dessa voz, Celso Júnior. Entendeu? Eu tentava então alguma coisa, mas sempre fui muito, muito tímido. Agora você me pergunta, mas espera aí, mas como é que um tímido... Como é que um tímido consegue ser apresentador de TV, palestrante, isso e aquilo? Eu tenho uma dica que é o seguinte, que você tem a possibilidade de ser um personagem, se transformar numa personagem ao fazer uma apresentação, ao fazer uma palestra, e que essa personagem use uma máscara. Quanto mais translúcida possível, melhor. Com o tempo você colocou essa máscara, e essa máscara vai sendo cada vez mais a sua cara. Porque muitas vezes, se você, Camilo, que eu te chamar aqui, quiser fazer uma apresentação, Camilo, eu vou arranjar um boneco, você vai ficar dentro de um boneco, você vai fazer loucuras aqui. Tiro essa personagem. Não, mas aí não dá, porque aí eu vou mostrar a minha cara. É mais ou menos assim. Então você tem a possibilidade de utilizar uma máscara cada vez mais transparente e que seja você cada vez mais. Possa de repente, sei lá, hoje eu tenho uma palestra, então sei lá, eu vou botar sinta-se uma outra pessoa, uma super competente empresária, um cara de sucesso e tal. Depois que acabar me falar, obrigado, ai meu Deus, como é que foi? Será que pelo amor de Deus? Você vai ver que com o tempo, até o Espírito Santo te ajuda. Tem coisa que eu falo aqui, tem coisa que eu falo aqui que eu não acredito que eu falei naquele momento. Parece que baixa o negócio, que é impressionante. Não sei se vocês têm essa, não é? Tem coisa que vem lá do fundo da alma. Eu falei, gente, mas que bacana. Como é que eu tive coragem? Como é que saiu? Que exemplo é esse? Eu nunca tinha falado, quase nunca falei quando era... Aí você vai e acaba dando um exemplo muito bacana. Por quê? Porque a experiência é prática, é vivência e vontade. Vontade de encantar as pessoas que estão à sua frente. Ok? Bom, tadinho desse menininho, né? Como
tudo começou? Como é que foi a minha primeira vez? Gente, no rádio, calma. Eu comecei em 1984. Nossa, o cara vai, nossa senhora, minha mãe não tinha nem nascido. A minha mãe não tinha, pra você ver, vocês estão novinhos aqui. 84 foi a minha primeira vez, quando eu entrei no ar, numa rádio lá em Ginaúba, no norte de Minas. Só que em 86 foi a minha primeira vez profissionalmente em BH, na Rádio Terra, a rádio do rock. Não tem nada a ver comigo, mas eu estava lá, para começar, entrei, enfim. Por que eu estou contando essa história? O meu primeiro dia foi o seguinte, vou sempre monitorar, senão não fala. Gente, meu primeiro dia foi muito interessante. Eu fui fazer, na verdade eu fui observar o rapaz que estava fazendo a locução. Ele fazia a locução e fazia a operação. O que é operar? É colocar música, tirar música, colocar comercial, tirar comercial. Eu fui para lá 10 horas. Ele começou, chama-se Luiz Flávio, está na ativa não em rádio, mas em produtora até hoje. De vez em quando eu falo dessa história, morre de rir, enfim. Aí ele começou a trabalhar 10 horas e tal, aí foi chegando 11h30 e tal. 15 para meia-noite ele falou, olha, está quase na hora. Ah, legal, eu gelado, tremia, meu Deus do céu, e aí e tal. 5 para meia-noite, ele falou, ó, se prepara, tá pronto aí? Pronto o quê, rapaz? Ele começou a pegar um monte de catálogo do telefone para os novos, não sei se vocês já viram na vida, é um trombolho, é um monte de folha amarela assim, e ele foi amontoando um monte assim no canto do estúdio, falei, mas engraçado, para começar em rádio tem que fazer isso? Como é que é assim, né, esse negócio? Ele falou, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou deitar. Como deitar, rapaz? A rádio está no ar. Não, mas é você que vai operar. Eu engoli seco, vai engolir agora. Mas mal. Deu meia-noite. Deu meia-noite e 3, estava tocando uma música. Ele falou, vai com você. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Meia-noite e 5 eu entro no ar. Adivinha o que eu falei? Meio-dia e 5. Meio-dia e 5. A sorte que nessa época eu não tinha horário de verão. Eu toquei uma vinheta e voltei meio-dia e 5, só se for no Japão, meia-noite e 5 e pá! Foi assim que eu comecei em rádio. Errando, senhoras e senhores. Então o erro faz parte. Agora você tem que saber que o erro é aprendizagem. Você tem que fazer com que o seu erro seja algo que você vá, poxa, eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo, não deve acontecer mais. Então você tem essa possibilidade. Então foi assim, de lá para cá, comecei em televisão em 90, depois eu fui para Montes Claros, trabalhar na televisão em Montes Claros, montei uma agência de propaganda, montei uma produtora, aí não deu certo, eu acabei tudo lá, voltei. Acho interessante, falar em gêmeo aqui, né? Eu voltei de Belo Horizonte, voltei de Montes Claros para Belo Horizonte em 1998, com a mão na frente e outra atrás, e 2 filhos, gêmeos. No dia, eu não tinha nenhum, no dia seguinte eu tinha 2. Mas essa é a parte boa da história. Bom, então foi assim que eu comecei. Olha isso, senhoras e senhores. Como apresentador de eventos, eu estava ali, se eu não me engano é 2005 ou 2006 essa foto. Eu fiz 2 eventos como esse em anos consecutivos. Dia do Trabalhador da Fiat, no Mineirão, sem ser reformado. Hoje em dia eles não fazem essa festa lá mais. O que tinha aqui de gente? 50 mil pessoas. Oi, movi de novo? 50 mil. Opa, vou falar de novo. 50 mil pessoas. Nossa! Ouviu Lúcia? E aí? Qual que é a diferença de falar para 500 pessoas ou 50 mil pessoas? Só é correr. Qual que é? Gente, se eu fizer uma pergunta, ou se alguém fizer uma pergunta para você, é mais fácil falar para 5 pessoas ou 500 pessoas? Tem gente que vai falar, 500 pessoas é mais fácil. Por quê? Porque de repente é uma palestra, ninguém vai te interromper, pode ter perguntas ao final. 5 pessoas não, 5 pessoas é como se fosse uma reunião, eles podem te interromper a qualquer momento. Tem gente que vai gostar de falar para 5 ou 500 pessoas. A mesma pergunta eu vou fazer se você vai falar para pessoas conhecidas ou desconhecidas. Tem gente que fala, muito mais fácil falar para nós, o Gustavo, eu conheço o Gustavo há muito tempo, ele vai no mínimo, mas tem gente que fala assim,
para pessoas desconhecidas é melhor. Porque o desconhecido, teoricamente, vai engolir tudo aquilo que você está falando. Então é melhor para mim e tal. Sabe o que eu acho? E eu gostaria de passar para vocês? Lembra do Naldo? Ele canta uma música que tem tudo a ver com a resposta que você deve dar. Se alguém te perguntar se você gosta de falar para 5 pessoas ou 5.000 pessoas, se você gosta de falar para pessoas conhecidas ou não desconhecidas. Luiz ou água de coco, para mim, tanto faz. Não precisa cantar de novo, não, né, gente? O negócio não está legal. Gente, a resposta é esta. Se alguém te perguntar se você quer falar ou prefere falar para pessoas conhecidas ou desconhecidas, tem que ser tanto faz. Porque você não vai escolher as suas plateias. Eu, quando vim para cá, sabia mais ou menos quem viria, mas eu não tinha noção do número de pessoas exato. Então, muitas vezes, você tem que fazer igual um artista de teatro. Você tem que ir para fazer o seu show e arrebentar, independente de quem esteja ali. Pouca gente, muita gente, conhecida ou não. Combinado? Tem certeza? Então vamos lá. Vamos lá. Por que muitas vezes você fala e não é entendido, hein, gente? Você fala, você apresenta e as pessoas não captam aquilo que você está falando. Tem problemas na sua comunicação. Muitas vezes, olha lá, falta de clareza e objetividade. Eu poderia chegar ali naquela porta agora. Ei, gente, não sei, eu João, tem temas de novo. Não, mas que clareza, né? Que clareza de coisa que eu não estou entendendo. Então acontece. Se você for assistir a uma palestra de alguém falando uma língua que você não entenda, ou de alguém, agora, olha só, você conhece alguém que dá voltas, que é prolixo, que você, ao ouvir o cara pegar o microfone, você fala, nossa! Todo mundo tem história. Então é mais ou menos assim. O cara sai de BH, vai para Nova Lima, cortando caminho por Nova York. Dá, mas vai demorar para chuchu. Então cuidado, que você seja claro e objetivo. Comunicação verbal e não verbal diferentes é mais ou menos assim, gente. Estou muito triste. Mas como triste com essa cara boa? Então atenção, tem gente que tem essa mania. Jornalistas em TV está dando uma notícia, de repente vê uma notícia boa e continua com a cara boa numa notícia ruim. De repente chegou ali. Então cuidado, você pode assustar a sua plateia por causa disso. Outra coisa, volume e velocidade incompatíveis. Você fala alto demais em volume e velocidade incompatíveis. Ou rápido demais ou devagar demais. Alto em intensidade é volume. Velocidade incompatível pode ser muito demorado. Eu falo, nossa senhora, onde é que esse cara vai chegar? Então, cuidado. Outra forma de você, infelizmente, eu já falei, infelizmente, acontece. Você vai assistir uma palestra no idioma que você não domina, que você não vai entender. Termos técnicos. Eu não sei se você sabe o que é microespectrofotometria de absorção. Sabe? Sabe que eu não lembro mais? Eu falo sempre sobre isso, mas eu não lembro mais o que é. Mas eu achei tão bacana que eu repito sempre. Então, se você vai fazer uma apresentação técnica para uma plateia que não é técnica, você tem a obrigação de traduzir. Igual termos em outros idiomas. Entendeu? Senão a pessoa não vai entender, a pessoa não vai compreender e o seu discurso não será entendido. Excesso de arrogância é aquilo que eu falei do nariz empinadão, não sei o que e tal, aquele cara que, não sei se você já teve o desprazer de assistir a uma palestra, eu estava falando em palestras hoje mais cedo, palestra de um cara super arrogante. Sabe aquele cara que, meu Deus, que cara nojento, o que eu estou fazendo aqui? Parece que trancaram a porta para ninguém sair e desligaram todos os Wi-Fi e os celulares perderam a bateria. Aí você tem que prestar atenção no cara. Mas é muito ruim, o cara muito arrogante, a pessoa está falando, eu sou demais. É horrível, é terrível. Isso também é ruim. Por que eu falei esse monte de coisa que você não deve fazer? Para evitar isso aqui, gente. Evitar o ruído na comunicação. O que é ruído na comunicação? É quando a mensagem não acerta no alvo. Mas como assim? Que alvo? Imagina só, você está emitindo a mensagem ali, e a mensagem vai acertar, e ela não acerta. Ali está, aqui está o alvo. Se por acaso acertar na mosca, é que você falou e foi entendido 100%.
se não acertar na mosca, vai ser mais ou menos uma mensagem minha boca. Sabe aquela mensagem minha boca? É aquela que não acerta no alvo. Olha só, vamos supor que você tenha uma assistente em casa, uma empregada, uma pessoa para te ajudar. Você sai de casa cedo, vai trabalhar, mas antes você passa uma informação para ela. Eu falei, então, você tem que fazer assim, 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 assim. Só que, ficou nisso, você falou uma vez, ela ouviu uma vez, beleza. Quando você volta do trabalho, o serviço está na minha boca. O serviço está na minha boca, por quê? Porque quando você falou, você não repetiu. Quando você falou, ela não perguntou de novo e você também não averiguou se por acaso ela tinha entendido 100%. E ela não tinha pedido novamente para você fazer aquela informação, falar aquela mensagem, por isso que ficou minha boca. No dia a dia, hoje, tudo que você fala é entendido 100%, sim ou não? Por causa da comunicação, por causa do ruído na nossa comunicação. Então que a gente tem essa possibilidade de cuidar para que a gente sempre tente acertar no alvo. Uma dica é, pergunte para a pessoa se ela entendeu. Claro que dependendo do seu profissionalismo não tem jeito. Então só letra para mim, não dá, porque vai ficar pior, de repente você não vai fazer isso com o seu chefe. Você pode perder a sua
Para quem não gosta de palco, se comparar com um carrinho de montanha-russa, é diferente porque aqui você não precisa ficar até o fim, literalmente. Vou explicar como. Você pode
tem que vivenciar, você tem que praticar. Fui claro? Senhoras e senhores, tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse vídeo é o seguinte, é alguém que faz. É alguém que faz. Só que ele faz diferente, ele faz um algo a mais, ele tem um plus. Olha só o que ele faz. Como é que está o alemão de vocês? Ja. O alemão? Tá Obi legal? Heimberger. Vocês entenderam? Olha lá. Zeigen wir euch mal eine richtige Obi-Hammer-Werbung. So, was anderes zeigt euch, wo der Hammer hängt. Achso, probiert es zu Hause nicht aus, das tut weh. Aí tá bom, de repente o cara do sinal faz isso, do semáforo lá, é igual a todo mundo, mas ele é um pouco diferente, olha só por que ele é diferente. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und Hammerhart, also ehrlich. Bom, se ele fez isso é uma montagem, eu não sei como é que chama, o detetive virtual ainda não me falou nada, lá do Fantástico. Mas a ideia é essa, deixar claro que fazer mais ou menos, ou de uma forma boa, muita gente faz. O que eu gostaria que vocês fizessem aqui no palco é um algo a mais. É caprichar cada vez mais na sua fala, na sua apresentação, de vender uma boa ideia, de vender uma sugestão, fazer um serviço, entendeu? Que aqui no palco isso seja realmente algo diferenciado, igual esse nosso amigo malabarista fez. Antes de encerrar, esse ali é o nosso chefe maior lá do Sistema Seng. Eu viajo em Minas Gerais dando aula de oratório para cooperativas. E o Ronaldo Scucato certa vez falou alguma coisa, esse senhor tem 80 anos, ele tem uma clareza, ele tem uma possibilidade, ele tem algo a falar que vale a pena você ouvir. E ele sempre fala isso aqui, que ele acha interessante que a gente deve falar sempre de pé para ser visto. Falar em alto volume para ser ouvido, falar claro para ser entendido e principalmente falar pouco para ser aplaudido. Gostei tanto dessa fala que eu gosto de repetir. Agora, para encerrar, realmente eu não poderia deixar de falar sobre uma pessoa que esteve aqui na Terra, fez a diferença, deixou claro através do carinho, da compaixão, da amizade, principalmente do amor, o poder da comunicação. Eu começo essa minha palestra falando de Bíblia e encerro a minha palestra evidenciando a importância desse senhor. Senhoras e senhores, aí está Jesus Cristo! E como eu tinha falado, eu vou encerrar essa minha apresentação fazendo um vídeo de vocês. Estou encerrando a minha participação aqui em Lafayette, olha lá. Todo mundo me assistindo lá, que chique, hein galera? Gostaram ou não? Aê! Isso é chique! Vou falar que é possível fazer uma apresentação, é possível fazer uma super apresentação ou pessoal, igual eu estou fazendo aqui, no caso presencial, ou então através das redes sociais. É muito fácil. Então eu agradeço mais uma vez o carinho de todos e a gente se encontra, olha, esse vídeo vai estar disponibilizado no meu Facebook. O Facebook eu vou passar agora para vocês, tá bom? Obrigado, gente, muito obrigado mais uma vez, felicidades. Tchau! Fui! E esse é o meu Facebook, se você tiver interesse, dá uma chegadinha lá. No meu canal do YouTube tem vários vídeos muito interessantes, sempre alusivos à comunicação, à oratória. Se você tiver essa possibilidade de me dar essa satisfação e esse prazer, Anderson Veloso Vídeo é o meu canal do YouTube e Anderson Veloso Consultoria é o meu, acho que é a fanpage do Facebook, ok? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau, pessoal!